Bem-vindo novamente, irmãos e irmãs. Continuamos com o nosso estudo sobre as conversões de Atos e hoje veremos as famílias em Filipo, em Atos 16, versículo 6 a 34. Com a conversão de Cornélio, fomos apresentados a um evento que não era incomum na igreja primitiva, uma situação em que uma família inteira ou uma casa foi convertida. Temos 3 casos semelhantes registrados em Atos. Temos a conversão de Lídia e sua família em Atos 16 e 15, e a conversão do carcereiro filipense e sua família em Atos 16, 33 e 34, e a conversão de Crispo e sua família em Atos 18, versículo 8. Essas famílias provavelmente consistiam de família e empregados. Cornélio enviou 2 de seus servos domésticos a Pedro em Atos 10, 7. Ele havia reunido sua família e também os amigos para ouvir a Pedro em Atos 10, 24 e 33. Alguns se perguntam se essas famílias também incluíam bebês. E, em caso afirmativo, eles também foram batizados. À medida que o evangelho se espalhava pela Europa, os primeiros 2 exemplos de conversão envolveram 2 famílias no local dos filipenses. Com a conversão de Lídia, em Atos 16, 11 a 15, e a conversão do carcereiro filipense, em Atos 16, 25 a 40. À medida que continuamos o nosso estudo do livro de Atos, examinaremos esses 2 exemplos nesse estudo, para colher tudo o que podemos sobre a conversão, incluindo a questão do batismo infantil. Vamos primeiro considerar a conversão de Lídia e sua família, sua casa. Foi precipitado pela chamada à Macedônia. Paulo e seus companheiros de viagem estavam fazendo seu caminho pela Turquia moderna, com o Espírito limitando as suas opções. Em Atos 16, 6 a 8, Paulo teve a visão de um homem da Macedônia suplicando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Em Atos 16, 9. Tomando a visão como um sinal de que o Senhor queria que eles fossem para lá, eles viajaram para Filipos, uma cidade principal na Macedônia, em Atos 16, 10 a 12. Lídia e sua família são batizados. Então vamos ver o que aconteceu. Paulo e seus companheiros descem à margem do rio no sábado, em Atos 16, 13. Era o costume de Paulo se encontrar em uma sinagoga e no sábado raciocinar com os judeus sobre Cristo, em Atos 17, 1 a 3. Evidentemente, não havia tantos judeus em Filipos e nenhuma sinagoga, mas pelo menos havia algumas mulheres judias que se reuniram no rio para orar. Paulo fala com elas e Lídia acatou a sua palavra em Atos 16, 14. Ela era evidentemente uma mulher de negócios bem-sucedida, mas adorava a Deus. O nome dela era grego, talvez uma convertida ao judaísmo. Da Tiatira, ela era vendedora de tinta roxa. O Senhor abriu seu coração para atender às coisas faladas por Paulo. De que forma o Senhor abriu o coração dela não foi especificado. Mas ela tinha ouvido o que Paulo estava falando, Atos 12, 16, 13. E sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Por meio do Evangelho, então, o coração de uma pessoa pode ser aberto para ser receptivo. Ela foi receptiva o suficiente para ouvir as coisas faladas por Paulo. Ou seja, fazer ou obedecer tudo o que Paulo disse. Podemos inferir do que se segue que incluía o batismo. Lídia e sua família são batizadas em versículo 15 de Atos 16. Então vamos fazer algumas observações. Mais uma vez, vemos coisas colhidas de exemplos anteriores da conversão. Pessoas muito religiosas estão sendo receptivas ao Evangelho. Vimos isso em Atos 2, 3, 8, 9 e 10. O batismo ocorre imediatamente após ouvir uma lição. Atos 2, 8, 10.
Ao implorar a Paulo e seus companheiros para ficar com ela, ela pergunta se você me julgou fiel ao Senhor. Que evidência havia para determinar se ela era fiel? No mínimo, ela estava disposta a ser batizada. E a sua casa incluía crianças? Os defensores de batismo infantil costumam apelar para o exemplo de uma família sendo batizada como evidência do batismo infantil na igreja primitiva. Dizem que é plausível presumir que bebês estiveram presentes. Mas é esse o caso que vemos aqui? Lídia era uma mulher de negócios, sem menção de marido. Ela era de Tiatira, possivelmente em Filipos, apenas a negócio. Podemos facilmente presumir que sua casa era composta de servos ou pelo menos crianças com idade suficientes para viajar. O ônus de prova recai sobre aqueles que buscam apoiar o batismo infantil. A evidência, neste caso, simplesmente não existe. A partir do exemplo de que alguém era evidentemente um buscador da verdade, agora nos voltamos para a conversão de alguém que parece ter tropeçado no Evangelho, que é a conversão do carcereiro filipense e sua família. Precipitado pela prisão de Paulo e Silas, Paulo, ele exorciza um espírito de adivinhação de uma escrava, em Atos 16 a 18. E os seus mestres espancaram e aprisionaram Paulo e Silas, em versículo 19 a 24. E o carcereiro filipense e sua família são batizados a partir desses fatos. Nós vamos ver o que aconteceu, os eventos que levaram à conversão do carcereiro em Atos 16, 25 a 29. Paulo e Silas estão cantando na prisão à meia-noite, com outros ouvindo os seus clamores. Um terremoto sacode as portas e as correntes de todos. O carcereiro, temendo a fuga dos prisioneiros, está prestes a cometer suicídio, porque deveria ser pior o castigo que viria se prisioneiros tivessem fugido. Ele é parado por Paulo, que o assegura que todos os prisioneiros estão presentes. Tremendo, ele cai diante de Paulo e Silas, e a conversão do carcereiro e a sua família ocorrem em versículos 30 a 34. Ele pergunta: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Paulo então passa a falar a palavra do Senhor e a ele e aos que estão em sua casa ouvindo. Na mesma hora da noite, o carcereiro lava os machucados, os ferimentos de Paulo e Silas e é batizado junto com toda a sua família. Ele então traz Paulo e Silas para sua casa, os alimenta e se alegra por ele e sua família terem crido em Cristo. Então vamos fazer algumas observações. Este exemplo de conversão não ensina a salvação pela fé apenas. É comum porque algumas pessoas simplesmente notem versículos 30 e 31. Eles oferecem este versículo como contendo todo o plano de salvação, negando, portanto, a necessidade do batismo. Claro que este versículo não diz nada sobre arrependimento, confissão de Jesus, etc., que a Bíblia requer em outros lugares, né? Que é em Atos 3, 19, 17, 30, Romanos 10, 9 a 10. O contexto dos versículos 30 e 31 deve ser levado em consideração, então. A salvação requer fé. Então, é natural que seja a primeira coisa a dizer quando alguém pergunta o que devo fazer para ser salvo. Primeira coisa, ter fé. Sem fé, ninguém é sujeito adequado ao batismo. Já vimos isso em Atos 8, 36 e 37. Tendo estabelecido a necessidade de fé, Paulo passou a falar a palavra do Senhor a eles e a todos que estavam em sua casa. Atos 16, 32. Embora não seja mencionado, isso será que não incluiria a necessidade do arrependimento? O que é mencionado, porém, é que eles foram batizados imediatamente.
Claramente, a palavra do Senhor incluía batismo. Sabemos isso por causa de Marcos 16:16. Só depois que ele e a sua família foram batizados, Lucas os descreve como tendo crido em Deus com toda a sua família. Atos 16:34. Fora do contexto, pode-se usar os versículos 30 e 31 para ensinar que a salvação não envolve o batismo, mas no contexto certamente parece desempenhar um papel significativo. Este exemplo de conversão revela algo sobre o propósito do batismo. Ao contrário da doutrina de muitas igrejas, o propósito do batismo não é fazer uma profissão de fé pública. Como vimos na conversão do eunuco etíope, o batismo pode ocorrer quando há apenas o batizador e o batizados. Atos 8, 36 e 38. Nesse caso, uma família é batizada nas primeiras horas da manhã, depois da meia-noite, na mesma hora. Atos 16, 25 e 33. O propósito do batismo é sugerido pelo fato feito imediatamente, mesmo na madrugada, feito em público ou em particular. Este exemplo de conversão é consistente com o propósito expresso por Pedro para a remissão do pecado em Atos 2:36, por Ananias a lavar os seus pecados em Atos 22:16, e como tal, você não demora. E não importa se for feito em particular. Este exemplo de conversão não fornece nenhuma evidência de batismo infantil. Novamente, alguns apelam à menção da família para inferir que os bebês foram incluídos no batismo. Ainda assim, o texto afirma que Paulo falou a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa, dando a entender que todos eram capazes de ouvir e entender o que era dito. Atos 16:32. O carcereiro regozijou-se, tendo crido em Deus com toda a sua família, ou seja, todos acreditaram, o que implica a capacidade de todos acreditarem no que ouviram, em Atos 16:34. Não há nada aqui para impedir o que já concluímos como requisitos necessários para ser um sujeito qualificado ao batismo. Arrependimento, Atos 2:38. Fé de todo o coração, Atos 8:37. Ambos que deixam bebês incapazes de fazer. Com a conversão das duas casas, das duas famílias em Filipos, uma igreja maravilhosa nasceu. A igreja em Filipos, para a qual foi escrita a Epístola dos Filipenses. Uma congregação que apoiou o apóstolo Paulo e a pregação do evangelho por toda a Macedônia e na Acácia. Filipenses 1, 3-5 e 4, 15-16. Uma congregação que se preocupou com Paulo até o fim da sua vida, enquanto ele aguardava o julgamento em Roma. Filipenses 4, 10, 14, 17 e 18. Nunca subestime o efeito do evangelho na vida de uma família. A conversão das duas famílias são ilustrativas do que Jesus ensinou em duas parábolas. O tesouro escondido, Mateus 13:44, retrata alguém que tropeça na verdade. O carcereiro filipense era uma dessas pessoas. A pérola de grande valor, Mateus 13:45-46, descreve alguém que está em busca da verdade. Lídia certamente estava procurando agradar a Deus. O que é importante notar é que o Senhor sabia que essas pessoas existiam em Filipos, que houve a chamada a Macedônia, e providenciou para que tivessem uma oportunidade para ouvir o Evangelho. Que tipo de pessoa é você? Se você é aquele que foi em busca pela verdade ao longo da vida, ou simplesmente ter tropeçado no Evangelho, você está disposto a permitir que Deus abra o seu coração por meio do Evangelho? Então dê ouvidos à palavra de Deus. Só Deus sabe, mas talvez você não salve apenas a si mesmo, mas toda a sua família. Por hoje é só. Te vemos na próxima vez.